Bom dia a todos. Dando continuidade à nossa colega Catiele, eu irei abordar os traços desejáveis de personalidade, é o traço que a autora do livro refere-se ao ser um bom professor, que é ser paciente, flexível, ter mente aberta, ser tolerante, tem senso de humor, gosta de ensinar e tem entusiasmo, ser honesto, sensível, organizado, eficiente. Eu irei dar alguns exemplos de algumas características desejáveis do bom professor. Flexível, o professor ser flexível, ele ser flexível no planejamento e na indicação das oportunidades, né, de aprendizagem, mesmo que o professor tenha discipulado aquela matéria ou aquela linha de raciocínio a ser seguida na aula, ele ser flexível, ele está sempre disposto a realizar mudanças, né, dentro do percurso para aplicar estratégias que ajudará a maioria dos alunos a entender o conteúdo. Então, assim, ele ser flexível, ele perceber que aquele aluno não está entendendo a linha de raciocínio, a maioria deles. Ele buscar flexibilizar, né? Ser flexível com esses alunos para que eles entendam mais a linha de raciocínio da explicação. E um professor organizado, o professor, sendo desorganizado, ele vai ter mais dificuldade de ministrar a aula e os alunos perceberão que ele não está sendo adequado para explicar. E a organização ela é fundamental para que os alunos tenham uma linha de raciocínio melhor, né? Que se identifique. O professor ele sendo bem organizado, os alunos entenderão a sua linha de raciocínio da explicação. E uma personalidade, ser paciente. O professor ele não pode desistir, né, de nenhum aluno quando ele tem aquela dificuldade. Então, mesmo que seja aquele aluno mais difícil de lidar com ele, ele tem que ser persistente e não desistir em ajudar esse aluno a entender o conteúdo e buscar o que está ocorrendo com esse aluno para tentar ajudá-lo e ter paciência. E a criatividade é os métodos de ensino tradicionais, né? Os alunos eles estão cansados daquele método de ensino tradicionais e que são utilizados que nem sempre estimulam os alunos, né? E a aprender mais sobre o assunto ou tema. O professor ele deve inovar suas aulas para despertar o interesse, né, dos alunos e ver observar assim, o máximo possível do conteúdo. O professor ele tem que ser criativo em buscar novos métodos, ideias para que os alunos aproveitem o máximo daquele conteúdo a ser explicado. E outra característica também desejável é a empatia, né? Que é fundamental para que o educador conheça bem o seu aluno e entenda as suas dificuldades de aprendizagem, além dos problemas externos da sala de aula, né? Então, a empatia é fundamental para o professor ter um bom convívio com os alunos, não só com os alunos, como seus colegas também de trabalho. E quando o professor demonstra empatia, ele consegue discernir, né, com mais clareza qual a necessidade e obstáculo que aquele aluno está tendo. Uma outra é a inspiração. Todos os esforços dos bons professores, eles são recompensados porque eles se tornam fonte de inspiração para os alunos. Então, aqueles melhores professores, que são aqueles que ficam marcados, né, na memória dos estudantes, sempre tem aquele professor que ficará e que será
servirá de inspiração para um aluno ou mais de um aluno. Então, assim, sempre tem aquele professor que o aluno, nossa, aquele professor, ele me inspirou hoje a estudar isso, a estar cursando isso. Então, a inspiração, o professor, ele é fonte de inspiração para vários alunos. E os estudantes, eles, assim, isso vai causar um impacto, né, lá na frente, sobre essa inspiração, causará um impacto na vida desse estudante, do aluno, porque ele se inspirará no professor. Então, ele busca uma fonte de inspiração, ele vê, nossa, o professor, ele era muito legal com a gente, ele entendia, ele conversava, ele me ajudou a fazer isso, aquilo. Então, ele vai se inspirar no professor. E agora é a criatividade. Na sala de aula, podemos definir criatividade como a capacidade de explorar os recursos limitados de que se dispõe para criar um número limitado de condições de aprendizagem, na página 74. Bom, nos dias de hoje, tudo muda muito rápido, né? As redes sociais, elas estão muito presentes no dia a dia dos alunos e por isso convém a usar a internet, as redes sociais, ou até um meme, né? Um devido assunto que está rolando nas redes sociais. E isso ajuda a conectar com o mundo dos alunos e que aborda assim determinado assunto para que eles se envolvam mais com a aula e prestem mais atenção no conteúdo. Então, assim, o professor ele tem que ter criatividade em buscar algumas técnicas para que esses alunos se envolvam mais com a aula, com o conteúdo da aula. E um bom professor, assim como os alunos podem se distrair facilmente, durante as aulas o professor usa a criatividade para manter, né, os estudantes focados a prestar atenção, né, nos conteúdos e consequentemente melhorar o rendimento escolar. Se o professor ele tem aquela criatividade de buscar um determinado assunto da atualidade, das redes sociais e trazer para a sala de aula, ele vai envolver mais os alunos, porque aquele método tradicional, eles não prestam atenção, eles já se distraem muito rápido, então isso vai envolver o aluno. E assim, um bom professor, ele reinventa e não deixa de buscar fontes de inspiração para suas aulas e está aberto para novas ideias e soluções. Eu termino aqui, finalizo com uma citação. Para ser criativo na sala de aula, o professor precisa de alunos e de uma lousa, mas se não tiver uma lousa, basta os alunos. De Emily Dickerson. Então, assim, para o professor ser criativo, ele não depende somente de tecnologias, e sim da criatividade dele e envolver esses alunos para que possa estar interagindo na sua aula.